Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Sidney Coeixo. Na transmissão do programa está com a responsabilidade, com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 21 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema fascinante. Estaremos falando sobre anjos, ou melhor, santos, anjos e demônios. Mas afinal, existem anjos e demônios? Eles existem? Toda pessoa que é santificada aqui na Terra, no plano espiritual, é considerada realmente como santo? E nós seremos um dia um anjo? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este interessante, fascinante tema, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo Mário Luiz de Farias. E desde já convidamos a você, amigo ouvinte, que estão nos ouvindo, né, que possa também nos acessar pela página do Facebook do Terceiro Milênio, porque esta entrevista está sendo passada ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página que você estará assistindo esta belíssima entrevista. E aproveitando, convidamos a você que nos assiste pelo Facebook, deixa a sua like, deixe também a sua mensagem, lembrando que a sua mensagem nos traz aquela energia e nos dá força para que a gente possa seguir em frente com a missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido também via internet para Rio Grande, para o Brasil, para o mundo pelo site www.radiotupansi.com.br. Santos, anjos e demônios. Este fascinante, interessante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, carinhosamente chamamos ele de Professor Mário Luiz de Farias. Professor Mário, seja bem-vindo. Muito obrigado, Madeira. Novamente estar aqui junto contigo nos estúdios da Rádio Tupãssi do programa Terceiro Milênio. Que alegria. É uma alegria para mim também. Boa tarde, Madeira. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você que está nos ouvindo e a você que está nos ouvindo e assistindo pela transmissão de imagem também, né, Madeira, que está sendo feito. Então, quem está só ouvindo, saiba que querendo assistir é possível. De que maneira, Madeira? Pelo Facebook do Terceiro Milênio. É só acessar lá o Facebook do Terceiro Milênio, dar uma like, né? Você estar assistindo essa bela entrevista com o nosso amigo aqui, Mário Farias. Há de ser, com a vibração, com a companhia de quem está nos ouvindo, há de ser uma bela entrevista. Claro. E aqueles que tiverem smartphone, né, quiserem também ouvir pelo smartphone, basta só abaixar o aplicativo da Rádio Tupãssi pelo Store. Me ajuda aqui, Leão. Pelo Store. Play Store. Play Store, vai lá no Play Store, bota lá Rádio Tupãssi, abaixa o aplicativo da rádio, que já estará também ouvindo pelo celular, né, o programa, a Rádio Tupãssi, e esta bela entrevista com o professor Mário Farias. Então, professor, vamos falar sobre santos, anjos e demônios? Vamos, Madeira. Então, vamos falar então. Então, professor, para nós iniciarmos, vamos falar primeiro sobre anjos, né? Existem anjos? Existem, Madeira. Existem anjos. Existem anjos. O que são? Possivelmente os nossos ouvintes estejam questionando. Digo a eles que tomara que tu me pergunte na sequência, que a gente tenha a possibilidade de discorrer. Existem anjos. Então, e se existem anjos, me perguntarei, e os demônios? Eles existem? Existem também, Madeira. Existem demônios. Mas na continuidade vamos falar então quem são. Claro, e o que são e algumas vertentes assim de entendimento de o que é ser o demônio. E inclusive o próprio Cristo experimentou
a convivência, a influência de demônio e de anjos também, como está narrado em Evangelho de São Mateus, de São Lucas, os outros certo. também, né, Madeira? Então, Mário, qual é a interpretação espírita, então, sobre o diabo, né, sobre Satanás, Lúcifer, demônios? Qual é a interpretação espírita sobre isso? São espíritos atrasados, espíritos imperfeitos. E quando se fala espíritos imperfeitos, é bom que se diga que é quanto ao grau de evolução. Não é que seja um espírito que tenha alguma deficiência quanto à sua criação. Porque todos os espíritos que nós somos, nós que estamos encarnados, os espíritos que estão na erraticidade esperando por reencarnar, que são em número muito maior do que nós e que estão nos acompanhando em grandes nuvens, inclusive para usar uma expressão de Paulo, o apóstolo, e também aqueles espíritos que não precisam mais reencarnar, porque a reencarnação é necessária para que evoluamos, e nós vamos ver quem são esses, né? Já que vamos ter que falar em santos também, Vamos né? ter que falar em santos. Então, todos criados simples e ignorantes, como dão conta os benfeitores espirituais, nas questões, inclusive nas questões 115, 121 e 133 do Livro dos Espíritos, e tem outras também. Essas aí que para citar como exemplo. Então, nós temos essas possibilidades de estudo e falar que espíritos atrasados, tem uns que são ignorantes e outros que já um pouco mais hábeis no seu desenvolvimento intelectual e que não seja acompanhados, não seja secundado pelo progresso moral. Então, ainda não, porque todos vão evoluir pela lei do progresso inevitável, mercê da soberania, da bondade e da justiça de Deus. Então, ainda atrasados, então perturbam. Então, esses que a gente citou, Satanás, Lúcifer, diabo, demônios, nada mais é do que são espíritos atrasados. Espíritos ainda atrasados. Ainda atrasados, é bom correto. Que se caracterize, né? Ainda bem que o amigo corrigiu. Ainda atrasados. E claro que para ter as características que lhes são atribuídas, com um certo grau de evolução intelectual, que não tenha acompanhado a evolução moral. Mas não é aquilo que dizem que sejam anjos decaídos, porque o processo de evolução é contínuo, não há nenhum espírito retrograda. É possível até, e a gente observa situações que leva a gente a pensar que o espírito esteja estacionado quanto à evolução, mas embora não esteja, porque ele está adquirindo experiências, mesmo em dificuldades que nós estejamos e desvios de conduta, inevitavelmente se adquire experiência. Só não evolui muito no aspecto da prática do bem. Inclusive é o que, segundo o Evangelho, espíritos que encarnados ou desencarnados que estão mortos. Isso é o que está... Porque no sentido do que se depreende da leitura do Evangelho, estar morto não é a situação do espírito estar separado da carne. Porque ali trata do espírito com vida única. E realmente o espírito tem uma única vida, que é desde a criação por Deus e passando por diversas reencarnações e até atingir a perfeição, que não precisa mais reencarnar. Também, enquanto precisa reencarnar, a maior parte do tempo que a gente passa desencarnado, na erraticidade. Se estiver em atividade no bem, procurando aprender, fazendo bem para os outros, está vivo. Isso é que é o espírito estar vivo. Estar morto, então, é estar naquela condição de comodismo e tal, mas ainda aí evolui, né? Perfeito. No início da nossa entrevista eu lhe perguntei se existissem anjos. O amigo disse que existem anjos, né? Então, voltando lá na primeira pergunta, quem são esses seres ao qual nós chamamos que são anjos? Quem são eles? Porque tu já nos falou que são, né, o diabo, Satanás, Lúcifer, que são espíritos
ainda, né? Não falei completo, Madeira, nós temos que caracterizar bem isso aí. Não, tu daqui a... Mas vamos depois. Vamos nos anjos primeiro. Vamos nos anjos primeiro. Então tá, depois a gente vai caracterizar então. E quem são esses seres chamados anjos? Quem são eles? Os anjos são os espíritos que passaram por todas as classes do processo de evolução. Em O Livro dos Espíritos, na parte segunda, a partir do item 100, que é um item, não é uma questão, depois vem a questão 101 e segue, né? Então, Kardec faz uma taxonomia de nós espíritos quanto ao grau de evolução em 10 classes, e dentre essas 10 classes, 3 ordens. Então, a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que eu procurei dizer que não é que falte um braço, porque isso também não é imperfeição, é no corpo que falta. Os espíritos sempre são completos, poderão ter, dependendo do tipo de morte que tenham, porque tem um passado, está com o perispírito atingido e tal, mas o espírito, então, quanto à criação, ele é perfeito. Quanto o grau de evolução, então, que não é perfeito. Então, o Kardec, nessa terceira ordem, nos dá uma classificação de 5 classes dos espíritos imperfeitos. Depois, a segunda ordem, 4 classes, que são os espíritos bons. E a primeira ordem, que tem a primeira classe, que são os puros espíritos, que não precisam mais reencarnar, superaram as necessidades porque nós estamos passando de ter as condições materiais, de depender da matéria, de termos paixões, embora tenhamos virtudes também, todos temos, mas paixões muito fortes que nos sacrificam, como ciúme, inveja, ressentimentos, essas coisas assim. Mas então, na primeira ordem, e até tratado na questão 113 do Livro dos Espíritos, que são espíritos que já superaram as necessidades da matéria, sabem tudo, não estão naquela condição de contemplação, porque seria uma situação muito desagradável, seria um eterno suplício ficar na inutilidade, e são os ministros mais diretos de Deus, porque todos nós poderemos ser ministros de Deus, temos missão a cumprir, estamos aqui para reencarnados, para encarnados, e a encarnação, como está na questão 132 do Livro dos Espíritos, serve então para nós progredirmos e cumprirmos a parte que nos toca na obra da criação, na obra de Deus. Mas esses então desempenham as tarefas mais importantes na natureza e com relação a nós outros. E ao encerrar então a resposta dessa questão 113, os benfeitores espirituais, porque a pergunta é de Kardec, a resposta do Livro dos Espíritos, como diz o nome, Livro dos Espíritos, então os benfeitores espirituais que deram a resposta dizem que é os que se chamam de anjos, de arcanjos, de querubins, esses espíritos então que são chamados de anjos. Então num grau de evolução bem acima de nós, certo, que precisamos ainda da encarnação para evoluir. Agora, não dá para dizer que eles estejam perfeitos totalmente, né? Porque Cristo nos dá a notícia de quanto deve ser a evolução nossa quando diz que sede perfeitos como perfeito é Deus. Encerramento, versículo 48 do encerramento do capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, que integra o que se chama Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E o poeta nos diz também, né, que viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Realmente é isso que nós espíritos somos. E isso combinado com essa recomendação de Jesus que sede perfeitos como perfeito é Deus. Então, como não é dado à criatura atingir a perfeição do Criador, nós estaremos sempre em processo de aprendizagem, de purificação. Mas chega um estágio que não precisa mais reencarnar, não tem mais as condições, as dependências da matéria, que a matéria é mutável, que a matéria tem as características que nós sabemos muito bem, por estarmos vivenciando na matéria, no corpo físico. Então, ser liberado disso é muito importante. E saber tudo, né? E estar isento
das paixões que nos atormentam, que nós temos que lutar muito para nos libertarmos delas. Então, os anjos já não têm mais essas condições e cumprem as suas missões em contato mais direto com Deus, dado que todos nós estamos em contato com Deus. Perfeito, está aqui nosso amigo Sidney Coelho, esse competente técnico da Rádio Tupãssi. Ele observou que alguma coisa no meu microfone não estava 100%. É para isso que está esse grande técnico da Rádio Tupãssi, né? Chegou aqui e já resolveu esse problema. Obrigado, Sidney Coelho, né? Importante, eu agradeço né? ao Sidney Coelho também, porque ele me deu o ensejo de caracterizar um aspecto muito importante, que está bem explicado, que a nossa razão entende, que está bem explicado no Livro dos Espíritos, e que a nossa razão nos leva ao entendimento, Madeira, que esses anjos, esses espíritos puros, esses espíritos perfeitos, eles não foram criados assim. Eles não são privilegiados. Eles não foram criados anjos. Não, foram criados simples e ignorantes como nós. Inclusive, na sequência da nossa entrevista, isso vai ser muito enriquecedor. A mesma coisa eu lhe pergunto, eu vou aproveitar. A mesma coisa também os demônios. O Satanás, alguém pode falar que... Ninguém foi criado nessa condição. Ninguém foi criado o diabo, o demônio. Não. Ninguém isso foi a doutrina criado também anjo. Nos esclarece muito bem. E as outras crenças que falam em demônios e em anjos nos dão conta também que ninguém foi criado demônio, porque seriam anjos decaídos. Sim. Teriam sido anjos que teriam se rebelado contra Deus e tal. Até tu já me perguntou, tu falou aí nesses nomes aí, os... Diabo, Satanás, Lúcifer. Lúcifer. Teria tido uma peleia com São Miguel e tal, e teria levado com ele. Tem uma confusão grande nessas explicações aí, porque onde não entra a lei do progresso isso aí, então, e não levar em conta a justiça e a bondade de Deus, a coisa fica meio confusa. E também as reencarnações. Agora, uma diferença também entre anjos e demônios, Madeira, é que o anjo vai continuar sendo anjo. E demônio, ninguém vai continuar sendo. Eles vão mudar. Eles vão melhorar. Já adiantando o serviço... A lei do progresso. A lei do progresso. E então nenhum espírito regride. As nossas conquistas de evolução moral, intelectual, nas virtudes, nunca se retrocede. Poderemos, sim, numa mesma encarnação, em reencarnações sucessivas, retroceder socialmente. Certo. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, por 2 vezes, os benfeitores espirituais nos falam que aquele que tem atingido a condição de comando pode descer numa encarnação seguinte a condição mais subalterna, se não tiver feito bom uso da autoridade. Porque se tiver feito bom uso da autoridade, ninguém tenha medo de ter autoridade, só procure exercer com sabedoria, com bondade, porque só vai melhorar, vai galgar postos mais elevados. Agora, se fez mau uso da autoridade, do grau social que tem atingido, poderá vir numa encarnação numa condição mais subalterna. Assim como também a condição da riqueza e tudo, mas isso não é propriedade do espírito, são empréstimos que nós temos que não... Agora, aquilo que é verdadeiramente do espírito, que são as virtudes, os conhecimentos, isso aí ninguém retrocede, ninguém regride. Então os anjos não regridem, os demônios evoluem. Evoluem a santidade. Olha aí só. Mas adiante vamos falar sobre isso. Evolui a angelitude, Madeira. Claro. Mas adiante vamos falar sobre isso, né? Para o Mário Farias possa nos explicar melhor. Professor Mário, por que às vezes nosso anjo da guarda não nos livra de certos males ou acontecimentos ruins que nos acometem? Se são os nossos anjos da guarda, que cada um de nós temos um anjo da guarda, tem um espírito protetor, por que eles não nos protegem, né, de certos males ou acontecimentos, né, ruins que às vezes nos acometem? Tu trouxe um termo novo no contexto, anjo da guarda, que é muito importante no contexto da religião católica, por exemplo. Eu, antes de ser espírita, fui católico, eu frequentava a Igreja Católica, ouvi informações e sei que é muito falado no âmbito da Igreja Católica sobre anjo da guarda.
E se fala também no movimento espírita. Inclusive, o tema anjos e demônios é o último item, o último subtítulo do capítulo 1º da segunda parte do Livro dos Espíritos. Abrange as questões 128 a 131. São 4 questões. 3 delas dedicadas aos anjos e uma, a 131, aos demônios. E depois, no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que tem como título essa segunda parte, a vida dos espíritos ou a vida espiritual. Então, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, tem um subtítulo que é Anjos da Guarda, espíritos familiares, espíritos protetores. Isso. E nos fala então que o anjo da guarda é um espírito superior a nós que zela por nós, a semelhança de um pai pelo filho, tem a explicação lá. Mas ele nos dá o livre-arbítrio. Na medida que nós queiramos que ele nos auxilie, ele está a postos, está à disposição, ocultamente, para nós não sermos assim conduzidos, para nós não nos acomodarmos, para acharmos que os nossos êxitos dependem só de nós e nos fortalecermos. Isso é muito importante, é muito necessário. Como o pai faz com o filho também, como a natureza faz com a gente. Certo. Então, até certo ponto, Paulo de Tarso fala também no processo de ensino que antes nos servia com leite, depois já de outra maneira. Emmanuel comenta isso muito bem na coleção, um dos livros da coleção Fonte Viva. Então, Madeira, eles nos deixam à mercê de acordo com a nossa vontade, mas eles estão sempre ali prontos. Sempre nós temos espíritos secundando, seguindo as nossas vontades, as nossas intenções. Se for para o mal, nós teremos espíritos imperfeitos ainda, se aproveitando de nós e dando bomba. Agora, se nós estamos com boas intenções, nós abrimos espaço para benfeitores espirituais, incluindo o nosso anjo da guarda, nos atuarem. Só tem uma coisa: o anjo da guarda, os espíritos superiores, não nos violentam. É de acordo com a nossa vontade, eles obedecem rigorosamente o nosso livre-arbítrio. Os outros, eles nos forçam. Aqueles que não sejam perfeitos, a gente vai ter oportunidade, eu acredito, de refletir a esse respeito. Então é por isso, Madeira, que deixam que aconteçam coisas. E também porque muitas vezes coisas que nós julgamos um mal, elas são necessárias no contexto geral das coisas. Entendi. Então, Deus nos priva de tudo que poderia ser prejudicial para nós. E também na sabedoria, não colocar asa nas cobras, né, que é então a coisa que às vezes a gente reclama é para o nosso bem ou para o bem geral. Isso tem em outras questões 633, em outras questões do Livro dos Espíritos, que nos falam que muitas vezes parece-nos um mal, é um grande bem para mim próprio ou no contexto geral das coisas. Professor Mário, Só Madeira, e nesse contexto, o anjo da guarda, por ser já mais esclarecido, mais evoluído, embora chamado de anjo, é um espírito mais evoluído, pode que ainda não seja um anjo no verdadeiro sentido, mas para mim é um anjo, o meu anjo da guarda, para cada um de nós, o grau de evolução do anjo da guarda caracteriza um espírito muito evoluído. Claro. E ele sabe o que é bom, o que é ruim. Certo. Então, assim como no processo de aprendizagem, a gente tem que passar por provas, mas isso é muito rico, claro. Madeira. O processo educativo do espírito é tão ou mais rico do que o processo educativo que a gente tem na experiência reencarnatória, na experiência educativa. Nessa mesma linha, né, o espírito protetor ou o anjo da guarda, qual nos guia nessa reencarnação, e às vezes até depois do nosso desencarne, como é que se sente o espírito protetor quando nós não ouvimos, né? Ouvir no sentido assim, que esse ouvir é uma percepção espiritual. Não seguimos no caminho do bem e nós, pelo nosso livre-arbítrio, vamos para o caminho do mal. Como é que se sente um espírito protetor vendo que um tutelado está indo para o caminho ruim, para o caminho do mal, no caso? Está fazendo as coisas não certas.
Olha, diferente um pouco de nós, que quando queremos que alguém trilhe no caminho do bem e tem alguns desvios, nós ficamos abatidos, eles ficam tranquilos, porque sabem que a gente vai voltar ao bom caminho. Eles ficam só esperando a oportunidade que vai surgir para esses anjos da guarda. Se não nesta encarnação, numa próxima. Aí entra a sublimidade da pluralidade das existências, porque se a gente observar uma existência só, essas coisas não teriam muito sentido, né, Madeira? Certo. Mas é a chave que nos leva a compreender a justiça de Deus, os ensinos de Jesus. Então, o que não acontece de bom nesta encarnação, e que são muitas coisas, e que a gente pode tirar proveito de tudo, vai acontecer de bom, então, como a gente quer nas próximas encarnações. E o anjo da guarda sabe disso. Ele fica na expectativa. É só a nossa vontade, os nossos sentimentos serem educados, que a nossa vontade seja para o bem, ele está ali pronto para nos ajudar, na expectativa. Até porque ele tem muita coisa para se ocupar, né, Madeira? Sim, tem, né? Porque quanto mais evoluído o espírito, mais ocupações ele tem, mais atribuições, claro. Não tribulações. São palavras parecidas, né? Tribulações fica comigo, fica com alguns outros. Mas, então, os espíritos, quanto mais evoluídos, mais atribuições. Então, e ele sabe, já tem um entendimento maior, melhor da justiça e da bondade de Deus, sabe que a gente vai se corrigir. E se a gente estiver indo no caminho reto, no caminho do bem... Eles se alegram, aí sim, se alegram. Mas não se abatem pelos desvios. Ficam tranquilos, porque sabem que a gente vai se corrigir. Porque eu tenho um amigo que diz que a evolução é inevitável e que a gente evolui desidratando. Verdade. Notícia dada de Chico, mas para mim é o meu amigo de quem eu ouvi, né? Então, ou pelo suor do trabalho, a gente se desidrata pelo suor do trabalho, porque dá trabalho, né? Agir no bem para nós que não dá estamos, trabalho, não é? Bastante trabalho, não pensa que evoluir claro, para o os bem... Os anjos já é com naturalidade, sim, que eles praticam a caridade e fazem o bem. Mas Madeira, então... Mas não um trabalho sofrível. Não é sofrível para eles, não é tripalham, a origem da palavra, né? Trabalho é uma bênção para todos nós, mas muitas vezes esse trabalho evolutivo dá trabalho. Dá trabalho. Mas dá muita alegria, o trabalho. Mas então, ele sabe que nós vamos evoluir, ou desidratando, ou pelo suor do trabalho, pela luta, para nos evoluirmos, para aprender, para praticar o bem, ou pelas lágrimas do sofrimento. Então, que as lágrimas do sofrimento vão nos levar para o caminho. A gente evolui pelo amor, pelo trabalho, pelas boas intenções ou pela dor, que é uma mestra maravilhosa. E como eu sei, Madeira... E como eu também sei, né? A gente diz assim, não, agora eu sei como dói, eu não quero mais para esse caminho, eu quero ir para o outro. É mais trabalhoso? Vou suar? Vou, mas é melhor. Desse lado de cá é mais dolorido. E as dores não... Como dizem os benfeitores, não apagam, não iluminam o futuro, apagam as sombras do passado. É verdade. São 17 horas e 31 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 21 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio da Visão Espírita para uma Nova Era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje temos a alegria, a satisfação de receber aqui o nosso programa, o nosso amigo, carinhosamente chamamos ele de professor, Mário Farias, porque ele é professor mesmo, de formação, né? Hoje aposentado, né? Mas ficou sempre aquele estigma do professor. De formação e de profissão. De formação e de profissão. Aposentado, eu gosto. Mário Farias que vem trazer esse tema maravilhoso, um tema fascinante, santos, anjos e demônios. Eu quero aproveitar esse momento, mandar um grande abraço, né? Muitos dos nossos ouvintes que nos encontram na rua, conversam conosco. Então, eu quero agradecer a todos esses ouvintes. Até vou falar aqui do nosso amigo, do repórter Regis Burkert, né? A sua esposa Valdo, seu filho Iago, que sempre nos prestigiam, nos ouvem, se encontram a gente no centro, conversam conosco e dizem assim, Madeira, ouço vocês, o programa Terceiro Milênio, todas as sextas-feiras. Então vai um grande abraço, né, para o nosso repórter Regis Burkert, a sua esposa Valdo e o filho Iago.
A dona Kita Burkert, que também que é mãe do Regis, né? Burkert, né? Ela também nos ouve toda sexta-feira lá no bairro Cruzeiro, lá perto, né? Lá do shopping, sempre nos ouve. Tomara que estejam hoje também, Madeira. Nos dá muita eu vou visitar minha mãe, ela, quando ela me vê, ela diz: meu filho, eu ouço o programa toda sexta-feira. Isso aí nos traz uma grande satisfação, uma grande alegria. Um abraço também a um dos nossos ouvintes que se encontrou conosco ainda há poucos dias no centro da cidade. É o Adalberto, vulgo professor. Por que vulgo? Porque a gente conhece ele meus irmãos conhecemos ele desde que nós éramos adolescentes, né? E sim, eu estudei música. Parece que não, mas estudei música. Meus irmãos hoje são formados em música, né? Eu parei no meio do caminho, mas estudei. E ele estudava junto conosco música e nós apelidamos ele de professor, porque ele dava verdadeiras e ótimas dicas, né? Olha só. Então, ele nos ouve também todas as sextas-feiras. Um grande abraço ao nosso amigo Adalberto, vulgo professor. E mandar um grande abraço também lá na colônia Turuçu, onde tem umas queridíssimas irmãs que nos ouvem, que nos prestigiam com suas valiosas audiência, que é a amiga Mara Oliveira Mendes e a sua mãe Rosa de Oliveira. Um grande abraço, um grande beijo a vocês lá. A dona Mara e a dona Rosa, o meu abraço também e a gratidão pela companhia. Pela companhia dessas pessoas maravilhosas que nos assistem, que nos ouvem, prestigiam com as suas audiências. Nosso muito obrigado lá na colônia Palmeira Turuçu. Então, dona Mara Oliveira Mendes e a sua mãe Rosa de Oliveira, um beijo na alma de vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Agradecemos também a todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi. Nosso muito obrigado pela audiência, o carinho de vocês. E aqueles que estão nos assistindo, né, pela página do Facebook. Estou aqui olhando aqui várias pessoas aqui nos assistindo, né? Mando um grande abraço também a todos aqueles que estão nos assistindo pela página do Facebook. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês. E continue conosco e divulgue este programa. Um beijo a todos. Professor Mário, voltando à nossa entrevista, por que às vezes Deus permite que os maus espíritos possam nos influenciar negativamente? Por que Deus permite? Deus poderia não permitir? Agora, os espíritos, eu vou mais além, os espíritos não... desencarnados e desencarnados também, né? Porque Deus permite, né, que eles possam nos influenciar negativamente. Podemos fazer uma pequena digressão? Podemos. Maus espíritos são os demônios? São, né, Madeira? Tá. Então, procurar caracterizar bem a distinção. Ainda são. Tá, isso aí, ainda são. Ainda são. Agora eu que agradeço. Tá, Madeira, para caracterizar bem esse aspecto da abordagem de demônios na doutrina espírita, a distinção, que é comum a todas as religiões, a distinção, então eles não, procurar deixar bem caracterizado, sistematizado, eles não foram criados demônios, não são anjos decaídos, foram espíritos no processo, porque tem religiões que dizem que são ou anjos decaídos, ou teriam criado assim. E, inclusive, além da doutrina espírita, as obras básicas que a gente está fazendo referência e obras complementares, é muito útil a gente apelar para a Wikipédia, né? Wikipédia, isso. A enciclopédia, junto com o Google, enciclopédia virtual. Então, nós encontramos aqui a referência que os demônios podem, segundo a crença cristã, e aqui cristã, naquele contexto, está se referindo a esses que se permitem formar a congregação ecumênica, que são os evangélicos, os católicos, luteranos, enfim, e eles não incluem os espíritas, que somos cristãos também, mas os espíritas não comungam do que eu vou dizer agora. Então, os demônios podem, segundo a crença cristã, dominar alguém, assumindo inclusive... Aliás, aqui essa parte até os espíritos obsessores, que são... Né? Então, os demônios podem, segundo a crença cristã, dominar alguém, assumindo inclusive o senhorio sobre o corpo desta pessoa, manipulando suas atitudes e palavras e influenciando fortemente os seus pensamentos. Perfeito que a doutrina espírita nos esclarece com relação aos obsessores. Só que se sai da obsessão, aqui explica como sair, que seria pronunciando a palavra
Jesus Cristo. A doutrina espírita nos esclarece que é nos aproximando dos bons, e o jeito de nos aproximar dos bons é praticando bem, com o auxílio da oração, que é evitar a aproximação desses espíritos maus e nos influenciarem. Não vai ser com rituais que vai conseguir, nem com exorcismo para afastá-los. Questão 477 do Livro dos Espíritos. A oração nos auxilia muito, mas a prática do bem é o que nos precavê mais, e tanto para afastá-los quanto para nos livrarmos deles. Mas nós não estamos livres dessa condição que tu está falando. E espírito que tu questiona aí, né, de sofrermos a influência. Então, um aspecto importante é que mal é usado, mas tem uma das questões do Livro dos Espíritos que Kardec fez a questão, e os benfeitores espirituais deram um pito nele, digamos, dizendo que não existe espírito mal por natureza, ele está numa contingência. Certo. Então, essa questão de que os demônios, os espíritos maus, vão se aperfeiçoar pela lei do progresso. Mas, Madeira, para responder essa questão, que é quase igual a 466... Desculpa, interessante que tu colocou, eles estão numa condição, eles não são... Não são maus. Estão maus. Exato. É importante isso que tu nos trouxe, né? Mas não ficarão. Não. Estão sobre a lei do progresso. Se tornarão futuramente bons. E tem espíritos encarnados também. Kardec, depois da questão 131, que aborda um dos momentos que é abordado... Aliás, no Livro dos Espíritos é o único momento. Os anjos é que tem em duas partes do livro dos Espíritos, mas os demônios é só nesse momento que eles são distinguidos. Então fala que espíritos encarnados também são esses que... E eles vão evoluir também. E às vezes o que falta, Madeira, é um apoio, uma força. O Divaldo Franco nos fala que os maus não são bons porque os bons não são melhores. É verdade, professor. E nos conta de uma experiência pessoal dele, que ia ser assaltado no estado do Rio de Janeiro por um sujeito de pele escura, grande, forte e tal, e chegou, agarrou ele e já ia despojá-lo dos bens, já ia judiar dele. Ele disse: meu filho. E o cara se derreteu. Mas o Divaldo tem um sentimento, pode fazer isso, porque naquele momento não era o Divaldo que estava falando, era a mãe. E a mãe, sempre as pessoas têm um sentimento elevado. Certo. Bom, esse sujeito então, de assaltante, virou protetor do Divaldo e da sociedade. Então, mas veja o que um sentimento elevado é capaz de fazer, contribuir para a transformação para melhor das pessoas, né? Então, eles não são maus. Mas pode que a pessoa que esteja nos ouvindo se perca ao querer dar a resposta, se não encaixar na pergunta. Formula novamente, Madeira. A pergunta, claro, porque às vezes Deus permite que os maus espíritos possam nos influenciar negativamente. Por que Deus permite? Os espíritos imperfeitos, na escala evolutiva, são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então não são tão maus nesse contexto, né? Pode que estejam servindo de instrumento. Como espírito que somos, temos que progredir na ciência do infinito. Daí o passarmos pelas provas do mal, para chegarmos ao bem. A missão dos bons espíritos, os guias, os anjos da guarda, então, consiste em nos colocar no bom caminho. Desde que sobre a pessoa, sobre nós, atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores, na escala evolutiva, correm a auxiliar no mal logo que a pessoa deseja praticar o mal. Só quando a pessoa quer o mal, podem os espíritos inferiores ajudar para a prática do mal. Então, 3 períodos insistindo que é a nossa vontade que estabelece essa sintonia com os espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos que nos empurram para o mal, né?
Quem for propenso ao assassínio, dá exemplo aqui, terá em torno de si uma nuvem de espíritos a alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também cercarão essa pessoa, esforçando-se por influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e deixa o indivíduo senhor dos seus atos. Então, se tem espíritos inferiores imperfeitos que nos influenciam para o mal, é porque nós queremos. Mas a par disso, com a mesma força, tem os espíritos bons, o anjo da guarda, que nos empurra para o bem, ou que esperam, estão ali para nos ajudar, que nos influenciam, e o equilíbrio, então, os atos estão na nossa mão. Madeira. Pois não, professor. Nesse contexto, a gente conhece muito no meio espírita, espero que no fora também, porque é muito importante, que diz que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim, com relação a uma empreitada que se tenha e com relação à nossa destinação também. Então o que está feito, está feito. Não adianta querer desfazer. Mas podemos fazer um final diferente. Podemos fazer um final diferente daquilo que se encaminhava com relação àquele começo que nós tínhamos dado. Então, com relação a esse aspecto da nossa vontade, do nosso querer, nesse texto que tem como conclusão que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim, isso é um parágrafo, o último tem um texto grande, que é atribuído a Chico Xavier, a Francisco Cândido Xavier, e outros dizem que é atribuem a Francisco do Espírito Santo, que é outro espírito que teve encarnado entre nós, bastante evoluído, como Francisco Cândido Xavier. Então, nesse contexto que a nossa vontade, que vai atrair espíritos pela lei da sintonia e tal, diz aqui o seguinte: você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia, a existência. Teus sentimentos, pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Então, isso vale para mim, vale para quem está nos ouvindo, para todo mundo. E é muito importante que nós tomemos consciência disso e procuremos, então, educar os sentimentos. Procuremos. Para que estabeleçamos sintonia com benfeitores. E sejamos capazes de evitar essa influência negativa, que está na questão 466 do Livro dos Espíritos, certo. Muito bem formulada aí por ti também, e que nós vamos sofrer, não nos iludamos. O grau de evolução que nós estamos susceptíveis a abrir as portas, por mais que procuremos entronizar o vigiar e orar recomendado por Jesus para não cair em tentação. Mas nós vamos ter que nos segurar muito para evitar essas más influências e fazer muito esforço para nos livrarmos delas. Perfeito, professor Terecide. Muito essas suas considerações. Ter presente isso aí, Madeira. É importante ter isso em mente, professor. Sigamos na linha reta, trabalhando, se dedicando. É como dizia o Espírito Emmanuel, né? As provas chegarão. Seremos atacados? Seremos. As provas chegarão. Mas sem elas, a nossa escala espiritual será inútil. E o mundo ainda acrescenta, né? Que embora muitas vezes o ataque venha de baixo, o amparo vem de cima. E é muito bom nós compreendermos essas nuances com relação a si próprio e com relação aos outros. Claro. Para nós compreendermos os outros, para nós procurarmos não criar problema para os outros e auxiliá-los. Sim. E fazendo todo empenho, nós não vamos ter êxito 100%. Ainda há pouco recebemos uma ligação aqui na Rádio Tupãssi, que quem atendeu foi o nosso técnico, né, esse competente técnico, Sidney Coelho. A ligação do nosso ouvinte, Adilson, ligou aqui para a rádio, conversou com o nosso técnico
Sidney Coelho, obrigado aí pelas palavras do nosso amigo Adilson, obrigado pela sintonia, obrigado por estar ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio. Um grande abraço a ti, Adilson, aos teus familiares, aos teus amores. Continue conosco e também, se possível, divulgue esse programa Terceiro Milênio. Obrigado, Adilson, um grande abraço, obrigado por estar junto conosco. Mário Farias. Pois não, Maria. Os santos. Podemos falar em santos? Quem são os santos? Quem são eles? A gente vê santo isso, santo aquilo. Quem são os santos? Afortunadamente existem. Afortunadamente existem os santos. Então são os espíritos que passaram por toda a escala evolutiva. É uma variante de anjo, essa expressão santo. E, inclusive, nós temos uma excelente explicação dos benfeitores espirituais, possivelmente santos, na questão 969 do Livro dos Espíritos, que são esses os ministros mais diretos de Deus. Mas não foram criados santos, foram criados por Deus, simples e ignorantes, como cada um de nós. Pode que tenham sido criados juntos de nós e já tenham atingido a santidade, porque aproveitaram bem o tempo, e o que nós devemos ainda fazer. Né? Mas também até pode que tenham sido criados muito antes de nós. Porque essa ideia de que o santo foi criado santo, que o anjo tenha sido criado anjo, é uma ideia que está na massa. Na questão 130 do Livro dos Espíritos é tratado isso, e o Kardec questiona como que não é verdadeiro que não tenham sido criados santos. É que eles foram criados muito antes de nós. Quando a Terra foi criada, eles possivelmente já eram espíritos evoluídos e até santos. Então, ficaram achando isso quando a Terra foi criada. Isso, mas eles passaram por... Eles passaram por experiência em outros mundos. Em outros mundos. Exato. Claro. Toda a escala evolutiva passaram por homem, por mulher, por todas as condições que o ser humano pode passar para saberem tudo, para terem experiência, por provas. Até muitas vezes, por que os espíritos imperfeitos servem de instrumento para nós sermos provados? Sim. Se nós recebermos uma responsabilidade maior, nós não vamos falir, porque Deus não é bobo. E nem os administradores, os santos que administram. Então é só aqueles que recebem atribuições maiores à medida que tenha confiança. Né? Aliás, isso veio um encontro... Então são espíritos evoluídos. Exato, mas evoluídos à custa de muito trabalho, de muita condição que nós devemos almejar, porque nós podemos chegar lá também, e vamos chegar, Madeira. Certo. E você que está nos ouvindo também. Então... Um dia seremos santos, ou seja, seremos espíritos evoluídos. Seremos espíritos evoluídos. Já somos melhores do que antes e estamos no processo de evolução. Essa notícia é boa. Essa é uma notícia boa. Agora, que dá muito trabalho, é uma notícia boa também, porque trabalho é bom. Trabalho é bom, né? Agora, uma notícia, Madeira, que talvez estamos muito longe. Mas estamos a caminho. Estamos a caminho. Pronto, suavizou. Tá certo. Mas, professor, ainda sobre os santos, tem uma pulga atrás da minha orelha. Tem uma pulga atrás da minha orelha ainda sobre os santos. Toda pessoa que foi santificada aqui na Terra, aqui na Terra ela é santificada de santo ou santa, né? Ela é considerada realmente santo ou santa no plano espiritual? Basta eu te eleger como santo aqui na Terra, foi elaborado e votado que o Mário Farias, a partir de amanhã, é santo Mário Farias, santo professor Mário Farias. Mas na espiritualidade, será realmente santo, considerado santo? Que bom que não é assim, Madeira. Que bom que não é assim. Olha, dificilmente alguém que tenha passado por experiência aqui na Terra, pela destinação da Terra, no grau evolutivo dos planetas, e nós aqui, o nosso grau evolutivo, que reencarnamos na Terra, ao sair da Terra vai conseguir. Aliás, o Kardec nos expressa isso, eu não me lembro qual é a questão. Não é o Kardec, os benfeitores espirituais, que não é na Terra que a gente vai atingir essa condição de santidade. Por melhores que tenha sido o tipo, o mais perfeito que passou é Cristo, mas aí já é uma excepcionalidade. Sim, né? Claro. Porque, inclusive, assim como tem homens que lembram santos, eu lembro, e mulheres, né? Várias pessoas podiam citar, a Irmã Dulce, o Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, e outros anônimos que não têm esses reconhecimentos, que fizeram um grande bem na escala
intelectual, na evolução material, porque nós precisamos disso, mas essa condição de santidade ainda não, Madeira. Inclusive, num dos livros psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito Néio Lúcio, que é Jesus no Lar, tem um que é o descobridor do homem. E a gente tem que estar muito atento para isso. Eu procuro, mas de vez em quando eu resvalo. Que um sujeito é santo. Vamos botar ele no pedestal. E aí, não, vamos ver já estavam conduzindo, um encarnado. E aí veio um lá, não, vamos fazer um teste. Vamos ver perante a riqueza como é que ele se comporta. Saiu galhardamente bem. Perante a pobreza, veio sem nada, galhardamente bem. Perante o sofrimento, perante as situações mais inusitadas, ele tirou de letra. Aí veio alguém, não, já iam levar ele, não, para aí, vamos fazer mais um testezinho. Aí feriram a autoestima, os brios dele. Aí ele se encolerizou. Pronto, tem que voltar ainda a novas experiências para evoluir. Não é tão simples assim ser santo. Não é tão simples. Aquele ditado que diz o que vem de baixo não me atinge, para os santos é verdadeira, mas para nós outros não é, Madeira. Então, não necessariamente será santo. Embora possa, se houver boa intenção, nas preces, querendo invocar aquele que seja considerado como santo, pode ser válido, porque pode alguém, ele próprio está num grau evolutivo bastante alto, mas que ainda não seja santo, né? Até porque os milagres que são atribuídos, que é uma condição para santificar, o tribunal tem todas aquelas etapas que lá na Igreja Católica. Então o Kardec nos fala em A Gênese que a compreensão das leis de Deus, a sabedoria plena, faz parte para atingir essa condição de espírito puro que são os santos. E que não é acreditando em pedra que verta sangue ou estátua que pisca o olho, né? Que muitas vezes são os milagres dessa natureza que são reconhecidos, que vai fazer uma pessoa verdadeiramente santa. Então passa por conhecer todas as leis da natureza. Porque para ser santo tem que ser capaz de fazer tudo. E para saber fazer, tem que saber fazer. Conhecimento não é suficiente, mas é necessário. Necessário. Então, professor Mário, nós estamos se encaminhando para o término do nosso programa, né? Faltando 5 minutos, né? Posso lhe fazer uma pergunta? O criminoso de hoje, aquele que a gente vê nas televisões, que a gente se apavora, poxa vida, como é que... a pessoa fez aquele crime, né? É aquele criminoso de hoje que a gente se apavora, que choca a humanidade. Será o santo de amanhã? Pela lei do progresso, sim. Possivelmente ele tenha que acontecer o que aconteceu com imigrantes para a Terra de outros planetas. A Terra agora está passando por um processo de transformação, de planeta de prova e expiações para a regeneração, e vão ser degradados espíritos que não sejam... que não queiram acompanhar esse processo evolutivo, como aconteceu de planetas da constelação de Capela, que não acompanharam o progresso dos planetas daquela estrela do cocheiro lá e tal, constelação do cocheiro, a estrela Capela, que tinha os planetas que habitavam. Certo. Tem os exilados da Capela, quem quiser tomar maior conhecimento, tem um livro que trata desse assunto. Aliás, é uma trilogia, tem outros 2 também que abordam esse tema de exílios. Mas vão se purificar. E para dar exemplo disso, um momento significativo que foi em torno da... Jesus está sempre conosco, mas esteve encarnado também, há cerca de 2000 anos. Então, naquele momento, nós tivemos pessoas que ainda hoje são consideradas em desvio de conduta e que foram galgados à condição de santo naquela existência para nos dar exemplo. Paulo de Tarso, São Paulo, com certeza um santo, esse não tenhamos dúvida. Mas é um grande exemplo para a gente entender, né? Um grande exemplo para a gente entender. De perseguidor de cristãos, de cúmplice pela morte de Estevão, irmão de Abigail, a sua noiva,
E que, inclusive, o próprio Estevão depois foi um dos benfeitores que lhe auxiliou fortemente na sua campanha de divulgação do Evangelho e de produzir as maravilhas que são as epístolas de Paulo, os exemplos que ele nos deu. E aquela não foi ainda suficiente, ele continuou evoluindo, mas dali ele saiu num grau de evolução bem maior. Maria de Magdala, tendo como uma mulher prostituta, cúmplice de prostituição, se transformou e foi uma grande benfeitora como encarnada, e o seu grau de aperfeiçoamento, de evolução, lhe conferiu a condição de ser a primeira médium a conviver com Jesus nas suas manifestações como espírito, que se diz ressuscitar. E que é ressuscitar? Que é ressurgir como espírito. Foi a primeira mulher que enxergou Jesus após a sua crucificação, após o seu desencarne. O primeiro médium que viu Jesus. A primeira médium. Exato, que foi coincidentemente ela. Outras mulheres ouviram e os apóstolos, mas ela foi a primeira. Também viram. Ela foi a primeira. Ela que deu a notícia para os apóstolos. Veja, São Pedro, Santo Pedro, eles não acreditaram não foram, nem acreditaram nela. Não foi para eles inicialmente. Como Jesus apareceu para uma... Agora, eles não lançaram nenhuma objeção com relação a isso. Sim, eles não estavam acreditando. Não se deve ter preconceito com relação a essas coisas, e eles, como cumpridores do dever, eles não tiveram. Passaram a acreditar. Porque Jesus também depois se manifestou para os apóstolos no caminho de Emaús, se manifestou como espírito também. É muito rico o Evangelho. Essas experiências de coisas que nós estamos falando aqui estão lá. Os homens às vezes dão interpretações distorcidas. Nós devemos nos vigiar para não ser um dos tais. Então, acho que assim, o término do nosso programa, quem tivesse a vontade de conhecer a história de Paulo e Estevão, leia um livro, Paulo e Estevão, né, escrito... Não, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Inclusive esse livro tem lá na livraria da Liga Espírita Pelotense, um livro interessante. Um clássico da literatura espírita. E fala muito mediúnica. pouco o que o nosso amigo Mário Faris está falando hoje. Mário Faris, para encerrar rapidamente. Pois não, Madeira. Em 20 segundos ou 30 segundos. E nós, eu, você, os nossos técnicos aqui, Cláudio Leão, Sidney Coelho, nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, né? E nós seremos um dia anjo santo? O que nós seremos amanhã? Para o tempo de Deus, em breve. Agora, para o nosso tempo, vai custar muito, mas seremos. Vai depender também muito do esforço de cada um. Uns chegarão primeiro. Com certeza. Uns já estão mais evoluídos. Se continuarem nessa marcha... E trabalhando bastante. Claro. Aprendendo e trabalhando. Perfeito. Professor Mário, então, essa também é uma boa notícia, que nós chegaremos também a ser nessa condição. E os outros também. Evoluídos como anjos. Todo respeito à dignidade, aos outros e a si próprio, como criatura de Deus e destinado à perfeição. Mas vamos trabalhar no bem, agir e pensar no bem. E o quanto bem nos fez hoje aqui o nosso convidado, o nosso amigo, o professor Mário Faris. Queremos se agradecer profundamente, professor Mário. Fez muito bem também o convite, a oportunidade e a certeza da companhia e das reflexões de vocês que nos ouvem, que nos assistem. Mais uma vez, obrigado, professor Mário. O terceiro milênio está chegando ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor Jorge Malhão, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribos, aqui o técnico competente aqui da rádio, Sidney Coelho. Obrigado, Sidney. Nosso técnico de transmissão também, esse grande competente técnico, Cláudio Leão. Mais uma vez agradecer a brilhante presença do nosso amigo professor Mário Farias, que abrilhantou o nosso programa. E a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Nosso muito obrigado. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós teremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de saúde, de amor, mas também de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.